Na figura abaixo, o triângulo ABC inscrito na circunferência tem AB igual a AC. O ângulo entre o lado AB e a altura do triângulo ABC em relação a BC é alfa. Nessas condições, o quociente entre a área do triângulo ABC e a área do círculo da figura é dado em função de alfa pela expressão aí das alternativas aqui, então depois da vinheta, resolução. Bom, galera, desse exercício ele quer o quociente entre a área do triângulo, então nós devemos calcular a área do triângulo em função desse ângulo alfa, pela área do círculo, então nós devemos também calcular a área do círculo. Então, para determinar esse quociente que a FUVEST está pedindo para vocês, nós devemos tomar como base o raio dessa circunferência, além do alfa que o exercício também deu aí. O que nós sabemos desse triângulo, galera? Ele falou que o AB é igual a AC, portanto esse triângulo é um triângulo isósceles. E galera, se nós temos aqui o ângulo alfa inscrito, ele enxerga esse arco aqui, que vai daqui até aqui, e se alfa é o ângulo inscrito, então esse arco aqui vai valer 2 alfa, porque justamente o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Aula de arcos da circunferência do canal. Retirando esse triângulo aqui de dentro, aqui fora, como a hipotenusa desse triângulozinho vale R, se nós chamarmos esse cateto de A e esse cateto de B, o seno de 2 alfa vai ser justamente o cateto que está oposto ao ângulo 2 alfa, que é o A sobre a hipotenusa que vale R. Já o cosseno é o cateto que coça o ângulo 2 alfa, que vale B, sobre a hipotenusa, que vale R também. Multiplicando em cruz, nós temos que o A é o R seno 2 alfa. Então esse cateto vale R seno 2 alfa. E o B, por sua vez, vale R cosseno 2 alfa. Então esse pedaço eu vou escrever R cosseno de 2 alfa. O problema garantiu que esse triângulo ABC que nós temos aqui, ele é um triângulo isósceles. Portanto, o que nós temos aqui, galera, é um triângulo simétrico, né? Tudo que acontece de um lado aqui, acontece do outro também. Portanto, se nós temos que esse pedacinho que a gente calculou vale R seno de 2 alfa, então tudo isso daqui, galera, vai ser o dobro disso. Porque isso é igual a isso. Então, se isso daqui é igual a isso, porque esse triângulo é um triângulo isósceles, então tudo isso vale o dobro disso daqui. Portanto, tudo isso vale 2R seno de 2 alfa. Nós temos, então, a base do triângulo aqui ABC. Eventualmente, a gente vai precisar da base para calcular a área ali, em função apenas do R e do ângulo alfa que ele deu. Só falta a gente descobrir agora quanto vale a altura desse triângulo ABC. Se você perceber, a gente já tem esse pedaço que vale R cosseno de 2 alfa. Então essa altura desse triângulo ABC, galera, é exatamente esse pedaço, mais esse pedaço aqui, galera. Mas quem que é, na verdade, esse pedaço, pessoal? Olha só que legal, esse pedaço... galera, é R também, pessoal, é o raio dessa circunferência, portanto esse pedaço vale R também, então esse pedaço todo vale R também. Portanto a nossa base é exatamente igual a 2R seno 2 alfa, que é esse pedaço, e a altura justamente vai ser essa soma R mais R cosseno de 2 alfa. O R, que é justamente esse pedaço aqui da altura, mais o R cosseno 2 alfa, que é esse pedaço aqui da altura. Colocando o R em evidência, vai ficar 1 mais cosseno de 2 alfa. Só para verificar, você pode fazer a distributiva aqui, R vezes 1, que dá esse R, e R cosseno de 2 alfa, que é esse carinha aqui. A área do triângulo ABC, então, portanto, vai ser igual a base vezes a altura, dividido por 2, porque é justamente a área de um triângulo. E a área do círculo a gente sabe que é πr ao quadrado. Dá uma conferida nas aulas diárias do canal, beleza? Então, substituindo balhufas por bolhufas, nós temos que a base é 2R seno de 2 alfa, multiplicado pela altura, que vale R 1 mais cosseno de 2 alfa. Tudo isso dividido por 2, porque se trata de área de um triângulo. Tudo isso dividido por π vezes r ao quadrado, que é justamente a nossa área do círculo. Como πr ao quadrado é sobre 1, galera, e divisão de fração, a gente inverte aqui a fração do denominador e multiplica pela fração do numerador. Multiplicando πr ao quadrado sobre 1 fica 1 sobre πr ao quadrado, que multiplicando com a fração de cima vai ficar 2πr ao quadrado. Esse é o quociente que ele quer saber. Esse r quadrado cancela com esse r e
esse R. Repara que esses dois R's pula para fora, fica R ao quadrado. Então simplifica com R ao quadrado aqui de baixo. E esse 2 também simplifica com esse 2. Tanto 2 como R estão multiplicando todo mundo aqui. Galera, recentemente aí nós mostramos que cosseno de alfa mais beta também pode ser escrito como cosseno de alfa cosseno de beta. Troca o sinal porque é cosseno, então nós temos menos seno de alfa, seno de beta. Ok, mas aqui nós temos 2 alfa, então nós temos, pessoal, o seguinte, o cosseno de alfa mais alfa. Então, em vez do beta, nós temos alfa aqui e alfa aqui também. Então, nós podemos concluir que cosseno de alfa mais alfa, que é equivalente ao cosseno de 2 alfa, galera, também pode ser escrito como cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. Mas nós sabemos que seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 também, pela relação fundamental da trigonometria. Passando o cosseno ao quadrado de alfa por outro lado, vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de alfa, e isso daqui vai ser igual a seno ao quadrado de alfa. Pegando esse sujeito aqui, seno ao quadrado de alfa, substituindo aqui no seno ao quadrado de alfa, nós vamos ter cosseno de 2 alfa é igual a cosseno ao quadrado de alfa menos o seno ao quadrado de alfa. Só que em vez de escrever seno ao quadrado de alfa, nós vamos escrever 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Fazendo a distributiva desse menos, o menos com cosseno ao quadrado de alfa vai ficar mais, e o menos com 1 vai ficar menos 1. Então vai ficar cosseno ao quadrado de alfa menos 1 mais cosseno ao quadrado de alfa. Cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é 2 cosseno ao quadrado de alfa. Portanto, cosseno de 2 alfa também pode ser escrito como 2 cosseno ao quadrado de alfa menos 1. Agora eu vou pegar esse sujeito e vou substituir aqui em cima onde tem cosseno de 2 alfa, galera. Cosseno de 2 alfa aqui embaixo, cosseno de 2 alfa ali em cima. Então nós temos seno de 2 alfa, que é esse carinha aqui mesmo. Substituindo aquela balhufa por essa bolhufa, nós temos que esse cara vai multiplicar por 1 mais, em vez de escrever cosseno de 2 alfa, nós vamos escrever 2 cosseno ao quadrado de alfa menos 1. Tudo isso sobre π vai ser exatamente o nosso quociente Q, que é o que ele está querendo no problema. Só que nós temos o que, galera? Esse mais 1, ele vai cancelar com esse menos 1 aqui. Então vai só sobrar 2 cosseno ao quadrado de alfa. Esse 2 eu vou passar aqui para frente, tudo bem? Então vai ficar 2 seno de 2 alfa, que multiplica cosseno ao quadrado de alfa sobre π. 2 seno de 2 alfa cosseno ao quadrado de alfa sobre π é o que está exatamente na alternativa E, aqui na questão 30 da FUVEST 2006. Primeira fase, uma questão sobre área, que a gente precisa saber sobre a área do triângulo, a área do círculo. Fora isso, a questão aborda sobre o ângulo inscrito, o ângulo central, a relação entre os ângulos aí da circunferência. Então, da circunferência fora a área também ele cobra o ângulo. Daí o nosso quarto assunto nós podemos dizer que é a introdução sobre a trigonometria. E também ele aborda a soma dos arcos, né, o arco duplo aqui do cosseno. Então nós temos pelo menos aí 5 assuntos da geometria barra trigonometria, fora as sacadas, como por exemplo, sacar que esse cara aqui é o R. Claro, se você entende que isso é uma circunferência, mas que esse R faz parte da altura que é a soma desses dois pedaços. Para chegar na alternativa correta, você precisa ter a sacada do arco duplo e um pouquinho aí de malabarismo algébrico para você chegar na alternativa que a FUVEST colocou para você. Então espero que tenha gostado. Obrigado por assistir o vídeo aí até o final. Se você gostou, por favor, deixa o like. Até a próxima. Falou!